Bem, olá, meus amigos, minhas amigas. Eu não sei se estou conseguindo entrar ao vivo aí com vocês. Tivemos alguns problemas técnicos, mas vamos ver, né? Eu espero que as coisas estejam bem. Vou ter que fazer um pezinho aqui. Vou ver. Teste, teste. Vou ver aqui. Bom, pelo menos eu tô me vendo aqui e as coisas estão indo. Não sei, parece que tem 84 pessoas já conectadas, espero que sim. Então, estou vendo joinha aqui, o pessoal está indo. Ô, galera, obrigado por vocês estarem aqui, ó, tô vendo, bacana, ó, legal, legal. Gente, olha, eu estava aqui apanhando aqui da conexão, tive que trocar de laptop, mas, assim, estou muito feliz e até um pouco nervoso, não vou negar para vocês, porque uma coisa é a gente gravar, né? Onde você pode, de repente, não gostar do conteúdo, aí você chega e refaz o programa, você, às vezes, comete um erro de concordância, um dado, enfim. Eu não preparo o roteiro. Como eu disse a vocês, eu trabalho em várias coisas, né? Eu coordeno o programa de televisão da OAB, eu trabalho em TV Justiça, eu tenho um bar, restaurante, cervejaria, estava dando aula em 2 faculdades e, de vez em quando, eu vou em casa e preparo o material com vocês aqui. E o motivo assim, principal que me fez vir aqui para o YouTube, eu já comentei com vocês também em outras oportunidades, foi porque eu fiquei assustado com o nível de ignorância, de obscurantismo que a gente estava passando no nosso cotidiano, né? De repente chegava aluno meu em sala de aula e perguntavam as coisas estranhas. Eu falei, mas de onde está vindo isso? Né? E, de repente, o comportamento de alguns alunos passou a ser um pouco mais agressivo. Então, também queria entender o que aconteceu. Né? Como nós estamos ao vivo, eu vou tomar até a liberdade para comentar com vocês um episódio muito engraçado. Né? Quando eu cheguei à informação que algumas pessoas estavam sendo formadas pelo Olavo de Carvalho, eu fui querer entender quem era esse personagem, porque eu nunca tinha visto essa criatura, nunca tinha ouvido nos meios acadêmicos, né? E fui pesquisar. E me inscrevi lá no curso dele, assisti 100 horas de aula, né? E fiquei impressionado assim, com o número de coisas incorretas, imperfeições, de mentiras, de coisas complicadas ali. Eu passei a entender por que tinha uma série de outras pessoas na rede que replicavam aquele tipo de informação, muitas distorções. Eu comecei também a visitar esses outros canais, onde esses rapazes e moças indicam alguns livros, comprei os livros, aí eu percebi que eles não liam os livros, aí percebi que eles também não têm livraria, que é uma empresa com que eles têm conexão, e por aí vai. E aí me ocorreu uma grande indagação. Se um tipo de pensamento distorcido, eu sou uma pessoa assim, com um comportamento muito complicado, se isso era contagioso. Bom, eu fui pesquisar, comprei alguns livros e não consegui nenhuma informação sobre isso, né? Eu não conseguia saber se a maluquice ela pode ser contagiosa. E aconteceu o seguinte, eu consegui uma entrevista com o diretor da faculdade de psiquiatria aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro e fui pesquisar o assunto. Aí eu peguei um material onde o professor Olavo, né, ele dizia que Barack Obama é um estrangeiro infiltrado nos Estados Unidos para introduzir a Irmandade Islâmica nos Estados Unidos. E todo mundo nos Estados Unidos sabe disso. Aí eu levei lá o material para o professor, ele olhou, né, papapá. Eu perguntei se ele tinha problema, né, o professor também não me conhecia. Aí ele falou assim, olha, doido ele não é, não. Ele tá mais no campo do espertinho, né? E tinha caído uma chuva aqui no Rio de Janeiro, torrencial, e eu estava lá perto do Pinel. E aí, eu tentando escapar lá dos corredores e tal, um funcionário abriu uma porta, eu vi aquele corredor seco, eu falei, meu carro deve estar lá do outro lado. E entrei. Ele fechou a porta. Quando a porta ficou fechada, era uma porta de ferro, né? E aí eu percebi que eu estava numa aula de segurança máxima da clínica.
para pessoas com doenças mentais, né? Aí tinha um cara forte lá, encostado na parede. Eu perguntei para ele onde é que era a saída. Ele falou, amigo, aqui todo mundo quer saber onde é que é a saída. Aí eu comecei a achar que ele estava de brincadeira, né? Eu falei, não, mas eu não sou interno aqui. Ele falou, mas aqui não tem nenhum interno. Eu falei, mas eu estou com o telefone celular aqui, eu não sou interno. Ele falou assim, como é que você entrou com esse telefone celular? Gente, para vocês terem uma ideia, para sair da clínica foi um negócio complicadíssimo, porque o pessoal da segurança, eles depois ficaram preocupados, que depois o doutor apareceu lá, né, para sair comigo, e eles ficaram ainda preocupados se eu não estava ali, se eu não era um paciente que estava levando o diretor para fora, né? Então aí consegui sair de lá, mas para vocês verem como é que essas indagações que eu tenho sobre o que está acontecendo com as pessoas e com o Brasil acaba, às vezes, colocando a gente em situações mais complicadas, né? Olha só, eu estou vendo aqui, perguntando se eu sou professor. Olha, gente, eu fiz graduação na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em Direito, terminei em 1990, né? Antes eu fiz 2 anos de meteorologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas eu fui reprovado algumas vezes em cálculo diferencial integral 1. Aí eu vi que não ia dar para esse troço, né? Acabei indo para o direito, me apaixonei pelo direito, depois eu fiz mestrado em ciências penais também na UFRJ, um curso muito legal. Fiz alguns cursos de extensão em filosofia com o professor Roland Corbusier, já falecido. Tive mestres extraordinários e depois eu fui fazer pós-graduação em telejornalismo, e onde eu aprendi bastante também. E eu trabalho há muitos anos fazendo programas de televisão na área de cidadania. Eu fiz muito tempo para a OAB, faço para o Ministério Público do Rio de Janeiro, estou fazendo para a OAB de novo, fiz para a Defensoria Pública, e minha vida tem sido assim, bastante eclética, né? E se precisar me chamar para consertar a antena parabólica, eu também vou, para passear com o cachorrinho. Estou trabalhando aí em qualquer temática, né? Deixa eu ver outras perguntas aqui, gente. Olha, bacana. Está vindo muita comunicação aqui, gente. Eu não vou conseguir dar conta de falar com todo mundo, né? Eu estou aqui lendo as mensagens de vocês para ter um panorama geral, para a gente depois estruturar mais outros papos. Está sendo só um pontapé inicial, depois desse susto aqui, que as coisas não deram muito bem, mas estamos de volta aqui. Bom, o que eu tinha preparado para conversar com vocês hoje tem a ver com uma coisa chamada alegoria de Platão, da caverna de Platão. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque a alegoria, para quem não conhece, é muito interessante, né? Ela diz a história de uma civilização, de uma sociedade que nasceu dentro de uma caverna bastante escura e que as únicas coisas que tinha do lado de fora da caverna, que eles poderiam intuir, era através das sombras que entravam para dentro da caverna. Então, todo mundo fantasiava sobre o tipo de coisa que tinha lá fora, mas ninguém sabia. As pessoas viam as imagens projetadas pelas sombras dentro da caverna, mas estavam todos presos, acorrentados ou amarrados, né? Mas uma pessoa consegue sair da caverna. Quando ela sai da caverna, ela se depara com um mundo absolutamente novo, um mundo totalmente vasto, um mundo absolutamente diferente, repleto de milhões de informações. Todo mundo que tem uma descoberta, você quer partilhar essas descobertas, né? Você quer contar primeiro para alguém, você quer revelar. Se você está ensinando algo a uma criança, você se deslumbra com essa descoberta. Se você conta a novidade, como é que se resolve um problema que para uma pessoa é muito complexo, mas depois ela, quando revelado, fica a coisa mais fácil do mundo. Então, Platão, ele, através dessa alegoria, dessa história, ele nos projeta 2.500 anos depois aqui para o nosso cotidiano. Hoje, muitos de nós se sentem como aquele cara que saiu da caverna. E aí você volta para dentro da caverna com muitas informações, querendo contar para as pessoas as verdades que você descobriu, as suas descobertas, só que a gente se depara com muitas pessoas que não acreditam em você. Elas estão tão habituadas com aquelas verdades de dentro da caverna que elas acham
ou que você está querendo ganhar alguma coisa, que você tem uma segunda intenção, ou que você está maluco, ou que você está inventando, não é? Então, essa alegoria de Platão, que tem quase 2.500 anos, a caverna, que tem muitas pessoas ainda que a gente precisa explicar para elas que existe muita luz fora das cavernas, ou da caverna, né? E é por isso que a gente está aqui, por isso que a gente tem juntado tantas pessoas legais aqui no nosso portal. Eu tenho conhecido também outros youtubers, outras pessoas que também têm essa preocupação, inclusive pessoas de fora do nosso país, aqui da América Latina, pessoas que conseguem enxergar que o mundo hoje ele é comandado não mais por governos, né, mas por grandes corporações, né? E aqui no Brasil não é diferente. A gente tem aqui, infelizmente, uma situação onde o governo brasileiro ele não tem noção do que está fazendo. O nosso país, com esse rumo que está aí, a gente está bastante amarrado, né? Bom, vamos ver aqui o que vocês estão falando aqui. Bom, está funcionando, gente, porque vocês estão mandando aqui o feedback todo. Boa noite, o Mano Gomes, Fabiano, Pierre, Antônio Vaz, Joelson, Juverni. Olha, gente, muita gente que tem vindo aqui para o portal. Quem mais aqui? Maria da Graça Alves, Antônio Trabalhista, Eugênia Braga, Bernadette, Claudete, olha, Cristiane Serra, Ceci Fernandes. Olha, gente, a gente vai... Juliana, Manuel Messias, olha, muita gente lá do Rubem Gonçalves, meu amigo Rubem Gonçalves, Gustavo Henrique, Claudete, Wanderson, olha, Antônio Trabalhista, Vermelho. Gente, olha, é muita gente aqui, olha, eu estou aprendendo aqui, tá? A próxima vez eu vou ver se eu consigo arrumar alguém para me auxiliar aqui, para a gente estreitar esse nosso papo aqui, né? Vamos ver aqui, tem mais pautas aqui? Estou vendo aqui. Da inocência ainda vale na nossa Constituição, ele não tinha nenhuma condenação. Olha, quem diria, hein? E imagina se o presidente passar a defender esses princípios para todas as pessoas, será uma grande evolução. E com relação ao Flávio Bolsonaro, também ele ter manifestado preocupação com tortura, né? Ele não quis que o corpo do Adriano fosse cremado, porque isso aí poderia ocultar sinais de eventuais torturas que ele pudesse ter sofrido. Então, Flávio Bolsonaro, que andava outro dia com a camiseta de brilhante Ustra, está preocupado com alguém ter sido torturado, também é uma evolução desse clã, não é? Deixa eu ver o que tem mais aqui. Muita gente aqui falando de mobilização também. E Bolsonaro... Gente, não sei se vocês viram, aqui no Rio de Janeiro teve um evento evangélico muito grande. Só para vocês terem uma ideia, foram mais de 1.000 ônibus na Praia do Flamengo. O presidente da República esteve lá com o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Crivella, que é bispo da Igreja Universal. E tem uma cena aí que está circulando pela internet, muito fofa. É o Bolsonaro dançando com Crivella, né, no palco, né? Mostrando aí essa mistura que o presidente da República ele não deixa de estar fazendo, que é a mistura da crença religiosa ou de um aproveitamento religioso, né, e a política, né? É uma coisa que a gente pensou que estava bem definido aqui no Brasil, que esse tipo de situação não é uma situação republicana. No entanto, como a gente está voltando para trás em muitas coisas, né, essa é uma questão que a gente tem que criticar também. Gente, olha, também pergunta sobre a Argentina. Olha, na Argentina aconteceu um negócio muito interessante. Hoje, tomei conhecimento aqui que o presidente Alberto Fernandes ele entregou a carteira de identidade número 9.000 para uma pessoa que é transgênera, né, na Argentina. E o discurso lá foi bacana, ele fez questão de entregar essa identidade, porque foi uma cerimônia onde a palavra amor, integração, união, essas palavras elas foram muito colocadas, né? Foi uma cerimônia muito bacana, porque no mundo que a gente vive,
a gente está separando pessoas cada vez mais em guetos ou criando qualquer tipo de discriminação contra essas pessoas por conta da sua orientação sexual, né? Então, quando a gente compara os rumos que a Argentina está tomando agora, com poucos meses de governo, e a gente compara com o que está acontecendo com o Brasil, a gente tem que ficar feliz por eles estarem indo por esse caminho. Vocês imaginem se tivesse no mesmo caminho do Brasil, né? Aí realmente era para enlouquecer qualquer pessoa. Mas felizmente lá eles funcionam como uma corrente, né, de estímulos para a gente, uma corrente de esperanças de que nem tudo está perdido na humanidade. É possível, mesmo diante de situações que eles estavam vivendo, de desmantelamento do Estado argentino, da educação, a economia toda ditada fora, eles teriam conseguido dar essa volta e parece que eles vão conseguir mostrar muitos caminhos para a gente, né? Deixa eu ver aqui. Olha, gente, espero que vocês estejam aí gostando, né? Esse vídeo deve ficar publicado aí também na internet. Nós já temos 16 minutos de temas aqui. São muitos temas, né? Sim, olha só, eu gravei também alguns vídeos onde eu comentei sobre a participação de militares. Deixa eu ver se dá para ver. Participação de militares, a Folha de São Paulo aqui fez o editorial sobre isso, e os jornais, de uma maneira geral, têm abordado essa temática. E nos 2 vídeos que eu comentei com vocês, a gente tem que observar alguns detalhes fundamentais. Quando você analisa a formação dos generais brasileiros e dos oficiais, você percebe que nem na Escola Superior de Guerra e nem nas academias militares, os militares eles são formados em administração pública. Eles são formados ali para cuidar da estrutura das Forças Armadas, né? Para a finalidade das Forças Armadas, que é a defesa nacional, de uma maneira geral. Então, o fato de termos uma série de militares em 2º, 3º e 4º escalões, para o Brasil não significa absolutamente nada do ponto de vista estratégico, porque esses caras só vão administrar a crise também. Porque quem controla a área principal do governo é o ministro Paulo Guedes. O ministro Paulo Guedes, que se morrer também amanhã não vai fazer a menor falta, porque a pauta que está sendo conduzida no Brasil não é da cabeça dele. Já comentei com vocês, é do Fundo Monetário Internacional, dos bancos norte-americanos, os bancos, as grandes corporações. Ele é apenas uma pessoa que reproduz todo o receituário aqui dentro do Brasil. Quem controla a política econômica dentro do Congresso é o Rodrigo Maia e o Alcolumbre. Bom, então, os militares, eles estão fazendo o que no governo Bolsonaro? Olha, como aquela piada de um português que entrou num prédio de 40 andares e perguntou lá o assessorista perguntou para ele, né? O senhor vai para qual andar? Ele falou assim, para mim tanto faz, porque eu errei o prédio mesmo, não é? Então, o que está acontecendo no Brasil é mais ou menos isso. Os militares, eles estão dentro do elevador do prédio errado, estão no elevador errado do prédio errado, porque eles não têm comando sobre questões absolutamente estruturais. Eles estão ali como parte de um jogo político do presidente da República, que está fazendo aquilo que ele sempre fez ao longo da sua vida inteira, usar mandato legislativo para fazer pequenos compadrios, gestos de compadrios, por isso que ele colocou os filhos na política, faz os agraciamentos todos dentro da área militar, é só o que ele sabe fazer. Se você levar em consideração, sem querer fazer nenhuma crítica que cause demérito em oficiais das Forças Armadas, pense o seguinte, se a formação dos capitães do Exército Brasileiro for a que o presidente da República demonstra possuir, o que nós teremos dentro da administração pública, né? Se nós temos gente assim, a situação não inspira muitas positividades, né? E nem muito otimismo da nossa área.
O que adianta um militar administrando um orçamento que cai na área da ciência e tecnologia? O que adianta um militar administrando uma área de infraestrutura que está sendo sucateada? Existe um militar que está na área da desestatização, que é surpreendente para muitas pessoas o fato dele estar, de uma forma até competente, destruindo, né, a infraestrutura do Brasil, atuando para privatizar tudo como se ele fosse um grande cupim fardado, né, tentando privatizar a Eletrobras, a Embraer, que já foi, a Petrobras, as subsidiárias, todo o nosso sistema de infraestrutura. Então,